Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Deus aprova a união dos fiéis apenas com fiéis. Mas será que a igreja confia no Senhor a ponto de cumprir com a vontade de Deus? Confira nesta mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que são luz e não aceitam o jugo desigual com as trevas. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e nos previne de todo o mal. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra reforce em todos os corações o sentido, o verdadeiro sentido de luz de Cristo. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Todos os que algum dia tiveram a oportunidade de abrir uma Bíblia encontraram essa passagem que se encontra em Gênesis, na primeira página do primeiro capítulo do primeiro livro.
e cuja continuação da leitura nos informa que Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Mas essa informação é bem mais ampla do que pode parecer a princípio, porque Deus disse, haja luz, e ele não disse, haja trevas. As trevas já estavam por aqui. A palavra de Deus nos ensina que desde a fundação do mundo, Deus fez uma clara distinção entre a luz e as trevas, uma diferenciação que prossegue por toda a extensão do conteúdo bíblico e dos tempos bíblicos até os dias de hoje. E isso tem a sua razão de ser. Deus poderia ter eliminado as trevas já na fundação do mundo, mas não era esse o plano dele. Deus criou o mundo para que cada um de nós se testasse e se provasse diante de nós mesmos e diante do mundo espiritual. Deus é luz e nele não há trevas. Deus não tem comunhão com as trevas e também não aceita que seus filhos tenham. Deus quer sempre o melhor para nós. Na sua primeira epístola, o apóstolo João nos adverte de que nós que declaramos que andamos em comunhão com o Senhor, não podemos andar nas trevas, para não sermos classificados como mentirosos. Mas se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Viver em comunhão significa compartilhar os mesmos objetivos, a mesma crença, a mesma ideia, tendência e valores. E isso é a base para que haja irmandade entre os irmãos. E uma indicação de que servimos ao mesmo Deus. Há somente vantagens para nós em andarmos na luz de Deus. Mas quando existem interesses subliminares, competição e discriminação entre os irmãos, o amor de Cristo está ausente. E isso revela uma infiltração das trevas. Precisamos orar e vigiar o tempo todo. E temos que ser sóbrios. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, que é pura treva, ele não descansa. Ele anda no nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual só podemos resistir estando firmes na fé em Jesus. Em suma, nós somos luz e precisamos andar na luz durante todo o tempo, sem decairmos da nossa fé e da graça do Senhor, para que nos mantenhamos distantes das trevas e imunes às investidas do maligno. A luz não se mistura com as trevas. Onde a luz chega, as trevas fogem. Elas correm e se escondem.
As trevas são a ausência de luz. Quem anda nas trevas anda sem direção. Quem anda na luz conhece o caminho, mas precisa orar e vigiar para não ser arrastado para as trevas. Desde o Antigo Testamento, Deus nos instruiu para não nos envolvermos com pessoas fora do nosso ambiente de fé. Deus não aprova a união entre luz e trevas. Uma pessoa de Deus não pode se envolver com uma pessoa do mundo, por mais adequado que pareça. Se não é da luz, não provém de Deus. E pode ser um laço para afastar uma pessoa de Deus da fé. E não podemos nos esquecer de que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas existem pessoas de Deus que, com falta de sabedoria, se aproximam, se associam e se unem a pessoas do mundo, até que em algum momento contemplam o dissabor por não haverem seguido as orientações de Deus. Precisamos confiar que a pessoa que Deus tem para nós está dentro da igreja, não está no mundo. Não podemos nos enganar e alimentar uma falsa esperança de que um dia a pessoa vai se converter. Nós não temos qualquer controle do tempo e das coisas que irão se suceder. Mas, se Deus nos adverte e nos previne, é porque existe perigo no caminho. Provavelmente, o oposto do que esperamos. É muito mais fácil o mundo nos afastar de Deus do que trazermos o mundo para Deus. Basta levar em consideração a orientação de Jesus de buscarmos a porta estreita, que ele próprio nos advertiu, de que poucos conseguirão passar por ela. Todas as orientações de Deus têm sentido. Tudo o que Deus nos manda fazer tem algum propósito. Deus não lança palavras a esmo. E se somos pessoas de fé, temos que invariavelmente confiar em Deus. Mas precisamos considerar todas as advertências de Deus, porque não podemos confiar que todos os que estão dentro de uma congregação são luz. Não podemos ser ingênuos. Já existe prova suficiente de que o diabo anda infiltrado dentro da igreja. Não podemos julgar e nem discriminar ninguém. A priori, todos são de Deus, mas precisamos estar conscientes de que nem todos são de Deus. Judas Iscariotes andava com Jesus, comia com Jesus e orava com Jesus. E, na verdade, a Bíblia nos revela que ele era um diabo. E terminou por trair a Jesus por 30 moedas de prata. E foi conduzido ao seu lugar, ao inferno. Isso nos confirma que precisamos conhecer toda a Bíblia. Precisamos estudar toda a palavra de Deus para conhecermos o coração de Deus e as verdades de Deus e saber quais ensinamentos do contexto bíblico se aplicam a nós.
Existem situações que foram lançadas por Deus especificamente para uma determinada população, em uma determinada época. Outras são genéricas e válidas até o dia de hoje. Precisamos conhecer a Bíblia inteira para identificarmos o que se aplica a nós. Precisamos ouvir o que Deus está nos dizendo, para não cairmos em alguma armadilha preparada pelo inimigo. E precisamos estar muito atentos a quem se aproxima de nós e de quem nos aproximamos, seja pessoa do mundo ou mesmo pessoa da igreja. Gênesis 1, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 1 de João 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 2 de Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, na passagem em que o apóstolo nos faz uma exortação à santidade, no versículo 14, Paulo nos adverte a não nos prendermos a um jugo desigual com os infiéis, porque a justiça não tem comunhão com a injustiça, assim como a luz nada tem a ver com as trevas. São coisas que não se misturam. Precisamos amar a todos indiscriminadamente, mas precisamos amar
aos nossos próximos da mesma forma como amamos a nós mesmos. Mas quem é o nosso próximo? O do mundo ou o da igreja? É claro que é o da igreja. Mas precisamos estar muito atentos, porque o simples fato de alguém estar dentro da igreja não significa que seja luz. No entanto, a despeito do conhecimento desse trecho bíblico, muitos irmãos e irmãs insistem em buscar relacionamento afetivo ou sociedade com os ímpios. E se os relacionamentos com as pessoas de Deus têm se mostrado difíceis devido à dureza do coração das pessoas, muito mais são os relacionamentos do povo de Deus com os infiéis. E desse modo, quando o povo de Deus sobrepõe a sua vontade à vontade de Deus, problemas ocorrem. Luz com trevas é algo que jamais funcionou na prática. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nos versículos 15 a 16, Paulo prossegue perguntando se porventura pode haver acordo entre Cristo e os ídolos e entre o fiel e o infiel. E esclarece, notem bem, meus irmãos, que nós somos o templo do Deus vivo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos submeter o Espírito de Deus ao convívio com aqueles que não são de Deus. 2 Coríntios 6, 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nos versículos 17 a 18, que encerram o nosso trecho inicial, Paulo reitera a ordem de Deus para que saiamos do meio dos ímpios para permanecermos na luz e que não toquemos a nada que seja imundo, para que ele seja nosso Pai e nós sejamos seus filhos. Provando mais uma vez o seu amor e o seu cuidado para conosco, Deus, através da Bíblia, nos faz severas recomendações para que não nos associemos com as trevas. 2 Coríntios 6, 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu os receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Ouçamos Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Louvado seja o Senhor, que é luz e exige que os seus filhos andem na luz. Diante do que estamos apresentando, fica claro que o relacionamento afetivo ou a sociedade do povo de Deus com os ímpios é pura tentação. Não podemos sucumbir e ceder à vontade do inimigo. Deus que nos ama e que, como o Pai amoroso que é, Ele cuida de nós e nos instrui a buscarmos relacionamentos com os irmãos e as irmãs. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Cuidado, irmãos. Deus não está dizendo que nós não podemos falar com as pessoas do mundo. Deus está se referindo especificamente a relacionamento íntimo e sociedade. Mas o mandamento de Jesus é para que amemos a todos. Mas diante da tentação, nós precisamos fazer a vontade de Deus e resistir às tentações da mesma forma como Jesus resistiu, usando a palavra de Deus. E temos que buscar a nossa aproximação para negócios ou para relacionamento afetivo com as pessoas de Deus. Não caia no golpe do "o ímpio pode se converter". É claro que pode. Um dia nós também nos convertemos. Mas cuidado, ele pode se converter ou pode não se converter. Não corramos riscos desnecessários. Confiemos em Deus. Deus sabe o que diz. Mas ocorre que o relacionamento profissional e principalmente o relacionamento afetivo dos filhos de Deus entre si também tem esbarrado em algumas impossibilidades, todas oriundas do capitalismo, o regime socioeconômico que se opõe ao amor ao próximo, que se opõe à fé em Deus e ao amor a Deus, e que está estabelecido dentro da igreja. Mas, se você acha que para Deus não tem problema algum casar com mulheres ímpias, leia o livro de Esdras, onde consta que Israel transgrediu da lei do Senhor, se casou com mulheres estrangeiras e com grande choro teve que se separar das suas mulheres e dos seus filhos estrangeiros,
para voltar a ter a bênção do Senhor. É como diz a palavra de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Esdras 10:10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras 10:17. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maacéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Notem, meus irmãos, desse trecho que acabamos de ler, desses trechos, que não é verdade o que andam dizendo por aí, que Deus aprova e abençoa todos os casamentos. Não erremos. Quando um homem se aproxima de uma mulher, ou uma mulher de um homem, a intenção mais natural é a do conhecimento recíproco. E quando existe algum interesse de ordem sentimental, visando um aprofundamento da relação, objetiva também sondar a possibilidade de ser aceito pela outra pessoa. Assim é como tem sido através dos tempos. Mas na Igreja de Jesus, esse procedimento tem sido discretamente distorcido. Estamos falando do hábito de algumas mulheres solteiras da igreja, diante da aproximação de um homem também solteiro da igreja, ou mesmo diante de um convite para se encontrarem, para se conhecerem, entre as primeiras perguntas formuladas, perguntar qual o salário da pessoa, qual o seu patrimônio, ou quanto ele tem na sua conta bancária, e colocar a resposta como condição para aceitar ou não o convite. Isso é algo desagradável e repugnante de ouvir. É inibidor de relacionamentos e revelador da falta de fé em Deus e da presença do amor ao dinheiro. Coincidência ou não, isso provém normalmente das irmãs veteranas ou das que estão por muito tempo esperando por um relacionamento.
Notem bem, não estamos dizendo que uma mulher de Deus solteira, para assumir o compromisso com um homem também solteiro, um homem de Deus, que demonstre interesse por ela, não tem que, em algum momento, tomar conhecimento da condição financeira do seu proponente para poderem planejar uma união pelo casamento. Mas o que estamos dizendo é que ela deve esperar que ele espontaneamente o revele e não colocar como condição sine qua non para o relacionamento o poder financeiro dele. Afinal, se supõe que ela está interessada no relacionamento com o irmão e não com o dinheiro dele. Então, quando existe essa pergunta no início, meu amado irmão, não responda, não prossiga, fuja dela. Não deveria existir entre irmãos que compartilham a mesma fé um interesse inicial no conhecimento pessoal para descobrir se existe a possibilidade de avançar no relacionamento e confiar na provisão de Deus? Isso também é consequência do capitalismo, que se sobrepõe ao amor ao próximo e até mesmo ao amor eros. O dinheiro vem em primeiro lugar. As pessoas tendem a amar primeiro ao dinheiro do outro, para depois amar ao outro e depois amar a Deus. Está tudo invertido. Leia essas frases de baixo para cima, essas que estamos mostrando. Leia de baixo para cima para ver se não estamos falando a verdade. O ímpio também avalia as pessoas pela condição financeira. Mas note que as mulheres ímpias não colocam o dinheiro como condição inicial para um relacionamento. Esse é um hábito das mulheres da igreja, feito sob o pretexto de não perderem tempo. Ao invés de pensar que se ambos tiverem a fé e a bênção do Senhor, eles podem construir uma família feliz. O ímpio que não confia em Deus não tem essa possibilidade. Mas o povo de Deus deveria confiar em Deus. Se aquela pessoa for um fiel filho de Deus, enviado por Deus, Deus vai abençoar o relacionamento. O Senhor assegura a paz e a provisão. Mas o problema é que a fé em Deus anda em baixa nos últimos tempos. Em baixa na igreja. E o capitalismo faz com que as pessoas não se contentem com a provisão de Deus. Elas querem ter sempre mais e mais. E isso se opõe ao amor ao próximo. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Eclesiastes 5, 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará,
E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Deus está nos dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Deus está nos transmitindo que o amor a Ele e o amor aos irmãos é algo que nos vincula com a perfeição requerida pelo Senhor. Deus não aceita o amor ao dinheiro, porque é idolatria. Existe também as mulheres da igreja repartindo entre si, as mulheres solteiras, repartindo entre si as tentativas com os homens solteiros disponíveis, mas descartando, além dos mais humildes que aparentam ganhar pouco, os que estão desempregados, revelando que, na verdade, o que elas querem não é o relacionamento, mas o dinheiro da pessoa. Mas aí surge a pergunta: que amor é esse? Não é amor à pessoa. É mais uma consequência do capitalismo, que não deveria existir na igreja. Deus, quando trouxe Eva a Adão, não trouxe junto uma valise de dólares ou uma grande aplicação em criptomoedas. Não trouxe. Outras dizem: eu moro na zona nobre da cidade e não quero sair de lá. A pessoa não quer perder o status e não quer ceder em nada, desconsiderando o que diz a palavra de Deus, que o amor é sofredor, mas é benigno. Fujam delas, irmãos. Isso é falta de sabedoria e falta de fé em Deus, porque nessa economia instável em que nós vivemos, um empregado hoje pode ser o desempregado de amanhã, ou vice-versa. E um que ganha pouco hoje, sendo aquele que se esmera no seu trabalho e confia em Deus, sendo abençoado por Deus, ele pode ser uma pessoa de grandes posses amanhã. A Terra não parou, ela continua girando. Mas o problema é que as pessoas falam de Deus, oram a Deus, louvam a Deus, mas não confiam em Deus. Porque dentro da igreja, a condição para que uma mulher inicie o relacionamento com um homem solteiro, interessado em conhecê-la, é a condição financeira. Então, se os ganhos ou o patrimônio do varão lhe agradar, ela vai procurar alguma forma de amá-lo. Mas se não agradar, nenhuma chance.
Raras são as que, dentro da igreja, dizem, como dizem algumas do mundo: eu não quero ter muito, eu só quero ter você comigo. Outras, raras, dizem: ajuntamos o que tivermos e com Deus faremos muito. Sim, meus irmãos, existem mulheres do mundo confiando em Deus mais do que as mulheres de Deus. As mulheres de Deus visam o poder econômico da pessoa, mesmo antes de conhecer a personalidade, o caráter e a fé em Deus da pessoa. E antes mesmo de perguntar a Deus se aquela pessoa provém dele. Se aquele relacionamento foi iniciado por Deus. O amor ao próximo está sendo substituído pelo amor ao dinheiro. E o amor ao próximo como a si mesmo, que é o segundo grande mandamento de Jesus, na prática não existe. É o capitalismo falando mais alto dentro da igreja de Jesus. Sim, meus irmãos. E isso está fazendo com que muitos homens e jovens passem a buscar relacionamentos fora da igreja. 1 de Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Louvado seja o Senhor. Meus amados, não é difícil de concluir que os valores de Deus são justamente os opostos dos valores do mundo. E se nós somos de Deus, nós temos que preservar os valores de Deus e não assumir e assimilar os valores do mundo. Isso é falta de sabedoria e é falta de fé em Deus. Se temos que amar aos nossos próximos como amamos a nós mesmos, temos que amar ainda mais a quem está mais próximo. Quando uma mulher, no início do relacionamento, nas tratativas para aproximação ou no primeiro encontro, perguntar quanto você ganha, não responda. Simplesmente se afaste. Deixe-a. Ela não te ama. Ela não ama a Deus e não confia em Deus. Ela não ama aos irmãos e não deseja te amar. Ela ama ao dinheiro. É muito difícil conviver com uma pessoa que proceda dessa maneira. Esse é o típico relacionamento que não dá certo, porque
No dia em que ocorrer, e vai ocorrer, uma dificuldade financeira, a união se termina. Existem perguntas que não se deve formular a pessoas com quem não tenhamos muita intimidade em determinadas circunstâncias, mas que, se formuladas, revelam a verdadeira intenção da pessoa e podem gerar respostas inusitadas. Por exemplo, nunca pergunte a um torcedor cabisbaixo na saída do estádio para qual time ele torce. Você pode receber uma resposta agressiva, moral ou física. Nunca pergunte a uma pessoa, ao conhecê-la, a idade ou o peso dela. A pessoa pode te responder perguntando se você se considera uma modelo. Jamais pergunte a uma pessoa interessada o quanto ela ganha. Você pode receber como resposta outra pergunta: será que você vale tanto quanto pesa? No início de um relacionamento, para o povo de Deus, qualquer pergunta que não esteja relacionada à fé e à fidelidade ao Senhor é totalmente descartável. E veja bem, a pessoa também. Se você é luz, fique bem atento aos sinais das trevas. O diabo, o nosso adversário, está de olho em você. Não caia nas tentações e armadilhas preparadas por ele. Não estamos dizendo que em algum momento, depois de confirmada a fé e a bênção de Deus, depois de adquirido algum conhecimento da pessoa, não estamos dizendo que ambos não tenham que tomar conhecimento das suas possibilidades de dar um passo adiante. Isso é algo muito natural. Mas não pode estar no início do relacionamento, porque causa uma impressão muito degradante. Agora, se decorrido um tempo, a pessoa não se abrir espontaneamente, apresentando as suas condições para poder pensar em um futuro e a possibilidade de manter uma casa e uma família, então aí sim a pergunta é pertinente. Porque ninguém quer embarcar em um barco furado. A questão toda, meus irmãos, está no timing, no tempo adequado. E está principalmente na falta de amor ao próximo ou no amor ao dinheiro. Notem a força do capitalismo que invadiu a igreja. Onde deveria reinar o amor ao próximo como a nós mesmos, o amor ao dinheiro está conseguindo prevalecer até mesmo sobre o amor eros, o que é absolutamente lamentável. Mas isso também não significa que as pessoas tenham que buscar relacionamento fora da igreja. Não pequemos também. Oremos a Deus e refinemos mais as nossas buscas. Se na fundação da igreja, Deus, quando havia a comunidade de bens entre os irmãos,
quando havia o amor ao próximo como a si mesmo. Deus supria todas as necessidades do seu povo e ninguém tinha falta de nada. O Senhor, que é o nosso pastor, que é o nosso provedor, também suprirá as necessidades de um casal fiel. Precisamos nos antecipar aos problemas, sim, é verdade. Mas o que não podemos fazer é aplicar a solução errada. Temos que usar a sabedoria de Deus. Glória ao nosso Deus, Todo-Poderoso, e riquíssimo em amor, em graça e em misericórdia. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix se você está no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja as orientações também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das outras mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.